A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos nesta terça-feira iniciando a nossa escola bíblica, mais uma escola falando a respeito da palavra do nosso grande Deus. Terça-feira no Espaço Renovado é dia de estudarmos a palavra de Deus. E a gente, normalmente, na igreja, a gente tem sala, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. E neste tempo está tudo diferente e nós estamos aqui hoje para conversar um pouco a respeito de um assunto que eu acredito ser um assunto muito importante, que é falar sobre a transformação através do Espírito Santo de Deus. Este assunto não é novo. Aliás, para nós, servos de Deus, principalmente nós que já servimos a Deus já há algum tempo, nós revemos, na verdade. A gente vai revendo as passagens bíblicas, a gente vai relendo as passagens bíblicas e extraímos verdades. Cada vez que lemos, extraímos verdades novas, porque a própria palavra do Senhor nos ensina que as palavras dele se renovam todos os dias. As verdades do Senhor, elas vão se revelando, elas vão se mostrando a cada dia. Nunca se esgota, nunca vai se esgotar a palavra de Deus e as verdades que ela contém. E quando a gente fala de transformação do Espírito Santo, Deus me trouxe um texto que está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 10, quando Saul, ele é ungido rei. Escute só, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Acabamos de ler aqui, irmãos, uma passagem que fala a respeito do rei Saul. Saul, ele orientado pelo profeta Samuel, ele é cheio do Espírito Santo. O versículo de número, o capítulo 10, versículo 6, que nós lemos, nos fala que Saul seria transformado. Quando a gente fala de transformar, significa tomar uma nova forma. É uma nova forma, transformar.
Então, são duas palavras. Então, não é se tornar a mesma pessoa, não é continuar sendo o mesmo, mas ser diferente, passar a ser diferente. E é interessante como o profeta, ele diz para Saul que assim que ele chegasse até o local indicado, que ele seria cheio do Espírito Santo e se transformaria num novo homem. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo, ele desce sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa, ela é transformada. Por isso, a necessidade de nós buscarmos todos os dias o Espírito Santo. Eu tenho procurado fazer isso. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Esse transformar é muito difícil. A gente não se transforma em outra pessoa de qualquer maneira ou quando a gente simplesmente quer. O querer da gente é estar pedindo ao Espírito Santo para que venha se apossar de nós, para que isso venha a acontecer. Porque nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a erros. E de verdade, irmãos, a gente erra e não é pouco, não. A gente erra e não é pouco, não. Mas uma coisa é certa, buscar por esse Espírito Santo nos dá a certeza de sermos, sim, transformados como o profeta, aliás, como o rei Saul foi também. Veja bem que ele diz assim para a gente, que ele foi transformado em outro homem. Mas o que realmente significa ser transformado, né? O que as pessoas achariam nele para que pudesse dizer que ele havia sido transformado? O que estaria acontecendo? Existem pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo são simplesmente momentos de oração, momentos de canto, momentos de que o Espírito Santo se apossa e a pessoa às vezes não tem controle sobre si. Mas, na verdade, quando a gente é de verdade transformado, as evidências mais importantes de uma vida cheia do Espírito Santo é a mudança de caráter. É a mudança, na verdade, do caráter e o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Antes de começarmos esta onda do coronavírus, nós estávamos falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Nós iniciamos as aulas, já estávamos trabalhando isso, falando sobre isso, e falando a respeito dessa nova vida, daquele que é cheio do Espírito Santo e que a evidência de alguém ser cheio, na verdade, é um caráter novo. Sabe? Aquela pessoa que ela compra as coisas e ela não paga e ela não tem consciência nenhuma de que o que ela está fazendo é errado. Isso não é uma evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo, muito pelo contrário. Aquela pessoa que sabe que está errada, sabe que Deus, ele determinou de uma forma, e aí, de repente, a pessoa simplesmente age como alguém que não matou o velho homem. Ele continua prostituindo isso, para ele não tem importância nenhuma. Ele continua mentindo isso, não tem problema nenhum. Ele continua devendo sem dar uma satisfação, e para ele também isso não está nem aí. Parece que a pessoa dorme em paz. Isso não é evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Na verdade, se essa mudança ela não acontecer na vida dessa pessoa, se isso não acontecer, nós estamos simplesmente demonstrando que as evidências que estamos demonstrando é de alguém totalmente contrário a isso. Sabe?
quando a gente é transformado pelo Espírito Santo, a gente erra, sim. A gente tem momentos, sim, que às vezes vai falar com uma criança e a criança às vezes desobedece, logo a gente perde a cabeça e já começa a falar um monte de coisa e não sei o que e tal. A gente precisa, em momentos como esse, nós precisamos entender que nós somos sim transformados e nós precisamos evidenciar isso. E não é fácil, não é fácil viver isso. A gente, quando é contrariado, quando nós não somos, quando aquilo que a gente quer não acontece, é normal da pessoa ela se descontrolar. Mas é normal e não é. É normal porque para o ser humano isso é normal. Agora, para quem é cheio do Espírito Santo, aí precisa ter o domínio próprio. Esse domínio próprio, ele precisa acontecer, ele precisa estar na vida da gente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe de verdade como é que as coisas vão ser daqui um mês, daqui um dia. A gente não sabe nem o que vai ser amanhã. Nós, irmãos, estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. Por isso que nós precisamos buscar essa transformação de vida, essa transformação, ela precisa ser buscada por nós de uma maneira tão intensa, porque Jesus, ele realmente está às portas e ele vai vir buscar os transformados, os que se deixaram transformar, os que verdadeiramente ele pode transmitir paz através das suas palavras, paz através das suas atitudes. E interessante é que quando a gente vê a evidência na vida de Saul, é que ele não era mais o mesmo. Ele realmente passou até a profetizar. Olha só, ele nunca tinha profetizado. Mas a transformação na vida dele foi tão grande, tão intensa, que ele, por ser cheio do Espírito Santo, ele passou a profetizar. E todo mundo ficou assim, ué, quem é esse? Esse é o Saul que realmente a gente conhece? A transformação, ela começa a ser notória. Por isso, amados, que não é fácil ser servo de Deus. Ser servo de Deus não significa ir na igreja. Olha, a gente nem está indo na igreja. E a gente é servo de Deus. Você, na sua casa aí, você é servo de Deus. E nós precisamos buscar isso, essa transformação na vida da gente. Na vida, não só de Saul, mas a gente vê também uma mudança muito grande, uma evidência muito grande. Lá no livro de Atos, lembra que os discípulos, eles estavam todos reunidos num lugar, estavam trancados num lugar, e o Espírito Santo, ele veio sobre aquele lugar, veio como línguas de fogo, né? Elas vieram como línguas de fogo e elas repousaram sobre aquelas pessoas, de modo que aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Antes disso acontecer, Pedro, o apóstolo Pedro, era alguém que tinha medo, que fazia as coisas por impulso. Ele tanto teve medo que, quando Jesus estava sendo julgado, ele teve medo de se identificar, de dizer para as pessoas que perguntavam para ele, peraí, você não é um daqueles? Você não é um dos que servia a Jesus? E ele dizia, não, eu nem sei quem é. De medo. Mas aquele dia em que o Espírito Santo se apossou de Pedro, a autoridade com que ele se levanta foi tão grande, que aquele Pedro que falava de maneira brusca, aquele Pedro que falava que ele era meio chucrão, né, na maneira de falar e tudo mais, ele se levanta para pregar a palavra, e pela primeira vez, o primeiro sermão dele, a palavra de Deus registra que cerca de 3.000 pessoas recebem Jesus como Senhor da sua vida.
Então, a mudança na vida de Pedro foi, assim, incrível. A mudança na vida de Pedro foi, assim, foi da noite para o dia. Como diz, né? Da água para o vinho. Aquele medroso agora se levanta e prega. E prega com ousadia. E as pessoas se rendem ao Senhor. Elas se rendem a Deus. É isso, irmãos. É disso que nós estamos falando. De uma transformação de vida. Eu preciso ser transformada. Existem tantas áreas na minha vida que eu preciso ser transformada. Nossa, pastora, mas você precisa ser transformada? Sim, sou ser humano e preciso ser transformado. E eu e você, sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós e observar. Até como o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Em outras palavras, me encha do teu Espírito Santo para que eu possa andar direitinho, para que eu possa andar nos teus caminhos. Ser de verdade transformado. Todas as manhãs, todos os momentos em que nós nos colocarmos diante do Senhor, nós precisamos dizer para Deus, precisamos dizer para o Senhor, Senhor, transforma a minha vida. Muda, Senhor, a minha vida. Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado. Sabe, a gente, irmãos, eu imagino que viver de uma forma de que a gente é realmente transformado pelo Espírito Santo, isso vai nos fazer viver de verdade, é ter vida de verdade. E ainda que venham lutas, e ainda que venham dificuldades, ainda que venham, sabe, maus dias, nós estaremos firmes, porque temos a transformação em nós, na nossa vida. Os descontroles emocionais serão muito menos. Sabe, são coisas que vão mudar. Amor será fruto, será uma marca nossa, será amor. Uma marca nossa será paz. Uma marca nossa será bondade. Outra marca é a gente ser longânimo. O que é ser longânimo? É tardio em irar. Sabe, é irar, mas não é assim qualquer coisa já ficar nervoso. Irmãos, todos nós precisamos disso, todos nós. Eu preciso, você precisa. E a palavra para nós, nesta noite, sabe, noite de escola bíblica, é essa, irmãos. É nós estarmos abertos à transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Temos aqui também, amados, que Pedro ele não foi a única pessoa que tomou uma posição corajosa naquele dia. A Bíblia nos diz que todos os 11 apóstolos fizeram o mesmo. Todos eles passaram a ser diferentes. Todos eles haviam estado escondidos atrás das portas fechadas, por medo dos judeus. Quando Jesus foi, estava sendo pregado lá na cruz, tinha algum discípulo lá no pé da cruz? Tinha algum dos 12 lá, olhando o que estava acontecendo? Tinha alguém ali para dar apoio para Jesus? Não tinha, eles estavam tudo com medo, trancado. Só que naquele dia, de repente, depois deles serem cheios do Espírito Santo, eles se tornaram destemidos e bravos. Dali em diante, depois dessa transformação, depois do Espírito Santo de Deus, amados, depois disso, aí a gente começa a ouvir falar dos discípulos de novo. Sabe por quê? Porque eles foram cheios. Porque eles foram cheios, eles foram transformados. Aquele que tinha medo já não tinha mais. Aquele que tinha vergonha de falar já não tinha mais vergonha de falar. E assim por diante, irmãos. Vários foram os discípulos que começaram então os seus nomes serem falados de novo. É através do enchimento do Espírito Santo que você pode ter a ajuda que você precisa. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque transformou Saul, transformou Pedro, transformou os discípulos,
transforma a mim e transforma você. Mas aí, uma vez transformados, pronto? Não, irmãos. É renovação. Assim como a palavra do Senhor se renova todos os dias, nós também precisamos ser renovados todos os dias. Todos os dias precisamos buscar esse renovo do Senhor. É pedir ao Espírito Santo, Senhor, me conduza. Irmãos, como é difícil. Como é difícil. Satanás, por conhecer que nós estamos buscando mesmo, aí ele tenta implantar algum tipo de situação para mostrar que não está valendo nada. Mas fica firme, viu? Fica firme, porque Deus quer transformar. Deus quer te dar uma nova forma. Você será um novo homem, uma nova mulher, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz. É aquele que nos faz andar por caminhos retos, por caminhos seguros. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra com você nesta noite. Que você possa realmente ser cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Na próxima terça-feira temos mais uma aula da nossa escola bíblica e nós vamos estar aqui falando a respeito dessa palavra que é tão poderosa. Mais do que nunca, nós precisamos compreender estas verdades. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos aprender a viver de maneira digna, que agrade ao Senhor de verdade. E aquilo que estiver errado, aquilo que você não está conseguindo fazer, aquilo que você não está conseguindo viver, peça a transformação do Espírito Santo. Fala, Senhor, me traz uma nova forma. Eu preciso de uma nova forma. Não é assim? O que seria essa nova forma? Você que faz bolo, você que faz... que precisa de forma, né? A pessoa quer um bolo de coração, aí tem uma forma que é de coração. Aí você põe a massa lá, quando ela assa, está lá o bolo feito de coração. Se você quer redondo, você faz numa forma redonda. E o Senhor hoje, Ele propõe para nós uma forma que o Espírito Santo vai estar trazendo para nós. E se você quiser, amados, é só você dizer para Deus, mas não só hoje, todos os dias. Todos os dias dizendo, Senhor, eu preciso de uma transformação de vida. Eu preciso de uma transformação na minha vida. Oremos nesse instante. Grande Deus, eterno e soberano Pai, neste momento, Senhor, nós oramos e depois dessa palavra que nós acabamos de ouvir, nós queremos te dizer, Senhor Deus, que sim, ó Deus, somos falhos. Queremos pedir perdão, Senhor, por tantas vezes, ó Deus, nós não agirmos como alguém que é transformado, como alguém que é realmente, ó Deus, guiado pelo Teu Espírito Santo. Deus de amor, eu quero te pedir hoje, Senhor, agora, no nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós. Que, Senhor, nos dá, Senhor, serenidade, verdade, Senhor, para fazermos tudo de acordo, Senhor, com a Tua vontade. Faz, ó Deus, acontecer na nossa vida e através da nossa vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado e todos possam olhar para nós e dizer, realmente é uma nova pessoa, é diferente. Deus de amor, só o Teu Espírito Santo é que pode nos capacitar, Senhor, a ser assim. Então nós pedimos esta capacitação no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Uma noite abençoada para você, um dia abençoado para você. E olha, firme na presença do Senhor. A forma de Deus está disponível. É só você pedir que o Espírito Santo traz. O Espírito Santo concede. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.